Bem, pessoal, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer participar desse evento, trazer para vocês um pouco da nossa experiência e um pouco da tecnologia que a gente distribui. Eu sou gerente da América do Sul, para a América do Sul da Preacto International, que hoje, desde junho desse ano, é uma empresa Siemens. Fomos adquiridos pela Siemens e essa é a primeira notícia que eu venho trazer para vocês. Então, não adianta me perguntar mais detalhes, porque eu também não sei não. Eu sei que agora nós somos Siemens. Está muito recente, vivemos um momento de transição, mas a intenção da Siemens, ao ter adquirido a Preacto, foi incorporar o produto ao seu portfólio de soluções de Manufacturing Operation Management. Bom, o que isso significa? Significa que a Siemens vai poder ofertar, além de outros softwares, o Preacto, mas vai poder continuar, a rede de parceiros, inclusive a PS3, vai poder continuar trabalhando com o Preacto como vem trabalhando até hoje, ou seja, vendendo o produto independente da obrigatoriedade de vender outros produtos Siemens. Ok? Bom, o tema de hoje é planejamento da produção. Quantas de vocês aqui são empresas make to stock, ou que produzem contra estoque? Pode levantar assim a mãozinha. Vocês também, né? Make to order, ou fabricação contra pedido. Ok? Maravilha. Um pouco das duas. Engenharia de produto, faz engenharia de produto, produção de acordo com desenho. Tem alguém? Ok. Facinho, né? Ambiente mais fácil que tem para trabalhar. Você nunca sabe nada. Chega tudo em cima da hora. Uma tragédia. Mas não se iluda. Ambiente make to stock é tão complexo quanto. As variáveis mudam um pouco na complexidade da gestão, mas nenhum de vocês tem vida fácil, isso eu tenho certeza. Quantas pessoas aqui da área comercial das empresas que é da área comercial? Ninguém? Ótimo, podemos falar mal da área comercial. E quantos de vocês são do PCP ou da área de supply chain? Maravilha. Quantos de vocês trabalham há mais de 3 anos no PCP? Quantos de vocês já tiraram férias de 30 dias? Olhem para trás. Quantos? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Em 15 anos trabalhando com o Preacto, eu não ainda encontrei uma empresa no Brasil cujo planejador ou programador tivesse tido a oportunidade de ter férias de 30 dias. Hã? Eu não. Não, já. Mas é cruel, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com o quê? Com vocês? Provavelmente não. Provavelmente a causa pode estar sendo provocada, pode estar atrelada a 3 coisas. Processo, que precisa ser revisto, melhorado, aprimorado. Tecnologia, ferramenta. Ou as pessoas que não têm a capacitação suficiente. Só isso? Não. Isso é coisa beça. Isso é coisa beça. Um pouco do que a gente vai falar aqui hoje é que tipo de ferramenta vocês podem ter à sua disposição para fazer planejamento da produção. A Sueli e a Morgana estão aqui. Eu queria ter tido a oportunidade de ter oferecido esse produto que eu vou mostrar há 4 anos,
sei lá quantos anos atrás. Há 6 anos atrás para você. Em 2006. Estou ficando velho. Atrás, barba branca. Nós não tínhamos esse produto. Esse produto que eu vou apresentar para vocês é um produto novo. Foi lançado esse ano. E é um produto que a gente está enormemente surpreendido com a demanda que ele está recebendo. Era realmente um elo que estava faltando. Programação da produção já era um lugar complexo. O plano mestre, nós acabamos de descobrir que também é um buraco quente. Tem problemas graves. Quem faz plano mestre aqui? Boa. Você se importa de dizer para a gente que ferramenta você usa para fazer isso? Obrigado. A sua realidade é a realidade de quase todas as empresas que eu conheço. Qual é o problema do Excel? Não tem problema. Verdade. O Excel é uma tremenda de uma ferramenta. O problema são vocês. O problema são vocês. Vocês sabem fazer macro? Se não sabe usar o Excel. Aí você passa a ter que ter uma outra tipo de especialização, que não tem nada a ver com a sua função, para desenvolver um monte de mágica dentro do Excel. Mas é uma tremenda de uma ferramenta. Eu parabenizo todos vocês que utilizam o Excel para fazer planejamento e programação. Não é nada fácil. Vamos começar. Pergunta. Desde quando? A realidade que nós vivemos hoje, ela é igual à realidade de ontem? Não. Mas desde quando planejamento e programação da produção são temas importantes? Na minha opinião, desde sempre. Nós somos os únicos seres vivos capazes de construir, fabricar, produzir, transformar, entregar. O planejamento e a programação sempre fizeram parte do nosso cotidiano. E não adianta você falar bem assim, mas esse negócio de fazer programação de fábrica é diferente. Não. Vocês não se planejaram, a partir do momento que receberam o convite para esse evento, vocês não se planejaram para estar aqui? Na programação de ontem, fala assim, meu Deus, será que eu vou conseguir ir lá amanhã? Porque aquele danado, aquele meu chefe, não sei. Tudo pode acontecer. Mas estava no plano, vim para cá. A realização, perfeito. Mas vocês chegaram. Mas várias pessoas não chegaram. Apesar de ter planejado, não conseguiram executar a programação. Por quê? Porque estava no curto prazo. É sobre isso, sobre esses temas que nós vamos tratar aqui hoje. Eu vou tratar de uma parte, Aparecido vai entrar falando, complementando algumas coisas e destacando um pouco mais da programação. Muito bem. O planejamento e a programação, da forma como a gente conhece hoje, ela é muito diferente do planejamento e programação que se usava na época da construção das pirâmides. Claro. Tudo que a gente conhece hoje é baseado nesses jovens senhores que introduziram os princípios de administração científica e nos deram os elementos chaves para a gente ter com que trabalhar hoje. Ok? Eu sou da época do gráfico gigante, conheço bem. Aparecido, vocês conhecem Aparecido? Aparecido, aquele jovem senhor lá atrás, da PS3, ele é do tempo das regras de cálculo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre como usar a regra de cálculo para fazer planejamento e programação, ou tentar ajudar, Aparecido, meu amigo, profundo conhecedor. É massa, viu? Eu já vi. É legal. Bom, o fato concreto é que depois das 2 grandes guerras mundiais, a produção tomou outra dimensão. E aí tem um detalhe
muito importante. A massificação da produção reduziu enormemente os custos unitários dos produtos e fizeram com que planejar e programar a produção demandassem um esforço completamente diferente de tudo aquilo que já foi feito antes. Vou pedir para que voltem no tempo. Cada um imagine que está na década de 70, ok? Década de 70? Eu não era nem nascido. Agora, eu gostaria de pedir para vocês, para imaginarem o que é calcular as quantidades líquidas de compra e produção dos insumos, matérias-primas, componentes ou produtos semi-acabados, produtos acabados de uma fábrica de automóveis. Vocês podem escolher o automóvel que vocês quiserem. Mas, por favor, inclua nessa análise a necessidade de recursos produtivos, a sequência produtivos e é necessário fazer a sincronização da produção entre os diferentes centros de trabalho para evitar os estoques em processo. Tudo bem? É facinho? Na década de 70, esse era um trabalho titânico, era Hércules, era fenomenal. Aí deram, graças a Deus, inventaram o MRP. O computador ajudando a fazer os cálculos para a gente. Olha que legal! Mas rapidamente descobriram que o MRP não era suficiente. Baseava em capacidade infinita, não dava todas as respostas, aí a galera falou, MRP2. Vamos introduzir mais algumas ferramentas, uns módulos aqui, MRP2, vulgo ERP, que é o que a gente tem hoje disponível no mercado, mas mesmo assim, a gente encontrou algumas dificuldades para tratar todos esses níveis de detalhes dentro das empresas. A solução? Bom, o Oriente deu uma resposta, o Ocidente foi atrás de outra. O Oriente trabalhou com os princípios de just-in-time, com os princípios de Lean Manufacturing, e o Ocidente rapidamente absorveu esses conceitos. O Aparecido vai falar um pouquinho sobre isso para vocês. Okay? A questão fundamental é que mesmo com as implementações das iniciativas Lean, chegou-se à conclusão de que tem um problema gravíssimo que o Lean não consegue resolver. Variação de demanda. Conhece? Alguém vive esse problema? E aí chegaram à ilustre solução, a conclusão de que era necessário automatizar, de alguma forma, o Lean para poder lidar com as variações da demanda. A outra corrente, a corrente do Ocidente, começou a continuar insistindo em tecnologia, em software. E os softwares, hoje em dia, são capazes de fazer milagres computacionais. Mas a implantação de um software não resolve o problema da fábrica. Por quê? Porque é só um software. Se você implanta um software, mas não faz mudanças no processo, se não melhora o processo, o software só vai reproduzir aquela beleza que você tem lá na fábrica. Então, o desafio que a gente tem hoje é o quê? Encontrar as ferramentas adequadas para tornar esse trabalho, que era titânico na década de 70, mas continua sendo. Continua sendo um trabalhão danado. Ok? Bom, não sei se todo mundo aqui sabe qual é a diferença entre planejamento e programação, não sabe? Hã? Se eu fizer um teste, uma prova aqui agora, vai todo mundo tirar 10, certo? Bom, não vou correr o risco. Não vou correr o risco porque, inclusive eu, de vez em quando, me surpreendo cometendo alguns equívocos, porque eu faço confusão. Essas duas coisas são diferentes, gente. Planejamento é uma coisa, programação é outra.
E toda vez que a gente se confunde, a gente tem problemas. Porque a gente deposita a expectativa de ter um problema, uma determinada coisa resolvida de um jeito, mas na verdade você precisaria de uma outra coisa. Planejamento, gente, a gente considera o que produzir, quando produzir, quanto produzir, onde produzir, quais são os materiais requeridos e quais são os recursos necessários. É mais ou menos assim. Trivial, ok? Trivial. Quer ir para... Jason, quer ir para Orlando em julho do ano que vem? Vamos? Massa, né? Legal. Então a gente já estabeleceu o quê? O quando também, né? Junho. Quanto que isso vai custar? Bom, aí vai depender de quantos dias que nós vamos gastar lá. Lascou-se, né? Vamos botar aí uns $2.000. Mais a passagem, mais 1.000, uns 3.000. $3.000? Não, para gastar pouco. As mulheres não vão. Eu não. Bah. Ok, beleza. Significa que eu tenho que encontrar uma maneira de te financiar. Beleza. Para julho do ano que vem, tá tudo beleza. Nós estamos no nível do planejamento. Nós já definimos o que, quando, quanto mais ou menos vai custar, onde a gente vai fazer as coisas, os materiais requeridos. Claro, aqui são serviços requeridos. Nós vamos ter que estabelecer o quê? Para fazer uma viagem dessa, o que a gente vai ter que fazer? Procurar passagem, procurar hospedagem, procurar quais são os recursos que a gente vai precisar para fazer essa empreitada. Beleza? A partir do momento que você estabeleceu isso e fixou isso como o seu objetivo principal, a gente vai iniciar o trabalho de execução disso. E aí a gente tem que começar a conversar um pouco mais detalhadamente, e não adianta muito a gente detalhar isso hoje. Né? Adianta. Você entra no site para ver o preço da passagem, mas adianta você comprar hoje a passagem? Você entra no site e escolhe o hotel. Adianta você reservar o hotel hoje? Reservar o hotel, comprar a passagem são atividades relacionadas a quê? A programação. É simples. Na fábrica, é claro, nas fábricas, esse conceito ele se torna mais complexo. Mas só porque a gente quer. Porque conceitualmente é a mesma coisa. Certo? Programação tem a ver com o detalhamento do seu plano para mais próximo da sua execução. Tem a ver com a sequência. Tem a ver com a sincronização, com as prioridades que você tem que dar. Aí você chegou pertinho da viagem, nós já estamos em março, viu? Jason. E aí a sua mulher ficou grávida. Vamos manter a viagem ou não? Ah, boa. As mulheres sempre têm uma solução. Nós vamos manter a viagem para você comprar as coisas do neném. Então é o seguinte, o orçamento que era de 3 passa para 10. A grande questão agora é se nós vamos ter condições de levantar isso em tão pouco tempo. Entendem a diferença? Está claro isso para vocês? Claro que está. Vocês fazem isso o dia inteiro, todos os dias. Quando a gente leva esse conceito de planejamento e programação para dentro das fábricas, a gente percebe que planejamento, as ferramentas que nós utilizamos hoje são ferramentas que precisam lidar com períodos fixos, que podem ser mensais, semanais ou diários, ou um mix dos dois, um determinado horizonte em dias, mas a partir daí em semanas ou meses, é desejável. Normalmente, no planejamento, a gente está pegando a previsão da demanda, os estoques iniciais, as ordens de fabricação, os períodos, considerando um período de planejamento, todos os parâmetros de capacidade, e aí a gente vai determinar o quê? A gente vai determinar exatamente o que produzir, quanto, onde
quais são os materiais e recursos necessários. Ok? Aonde a maioria das empresas fazem isso? Claro que você faz no SAP. Você não tem SAP lá? Claro que você faz no SAP. Assim creem as pessoas. Olha que lindo. Muito obrigado. Isso. Não tem fazer o quê? A gente acaba no planejamento para determinar. Planejamento a gente está olhando, focando no produto acabado, gente. Só no produto acabado. Quem produz contra produto, planejamento tem uma variação. Você não está vendo o produto final, né? Você não sabe o que você vai fabricar. Mas o planejamento tem uma variação aí que é diferente, que é você gerenciar a capacidade. Quantas horas de torno você tem? Ou terá, né, quantas horas de impressão você terá em julho do ano que vem? Se você comprar uma máquina importada da China e voltar aqui não sei o que para lá, em julho do ano que vem a sua capacidade está aumentada em 62 horas. Mantendo um turno, né? Então, planejamento em quem produz contra desenho, né? Faz a engenharia, tem uma variação diferente. Mas a ferramenta, o uso da ferramenta para fazer isso é o mesmo. Só que você está trocando, você não tem estoque inicial. Seu parâmetro de entrada não é esse. Mas você tem que ter uma ideia. A sua previsão tem, né? Seu volume previsto de horas que você vai vender. Se você tem uma empresa de usinagem, você vai vender a hora de injeção plástica? Não faz o menor sentido, né? A não ser que você fale assim, não, então eu vou investir numa unidade de produção de injeção de plástico. E aí você passa a considerar isso no seu plano. São coisas diferentes. Muito bem. Nós vamos falar sobre a ferramenta. Leram tudo já? Beleza. E a programação? Bom, a programação, a gente pega o resultado do que, quanto que a gente quer fazer e o Flávio, não é Flávio, é isso? Ele leva esses dados da produção, do que ele espera produzir para dentro do SAP, explode o MRP, que gera as ordens de produção e a partir daí ele joga de novo para um Excel e vai fazer a programação detalhada. Se não é ele, é outra pessoa que vai fazer isso. Quer dizer, isso é a realidade da grande maioria das empresas. Tem gente que faz diferente. Tem gente que imprime as ordens, entrega na mão do supervisor e reza. Leram tudo já? Tudo bem? Posso passar? Alguma pergunta? Planejamento. No momento que se faz o planejamento, a gente considera os elementos que são importantes para a gente determinar responder aquelas perguntas principais. Mas a resposta do planejamento, ele não está olhando para o cliente especificamente. Não há uma conotação de que você precisa considerar a sua fábrica o tempo inteiro. Quem produz para make to stock é mais fácil. E esse desenho aqui é bem facinho. Por quê? Porque os seus pedidos vão chegando e você vai consumindo esse material de dentro dos seus estoques. Em empresas que montam de acordo com o pedido, ou seja, fabricam as partes ou compram as partes e montam de acordo com o pedido, também operam nesse princípio. Só que aí tem um nívelzinho da montagem que a gente tem que considerar, mas depois a gente fala sobre isso. Ok? Tá tudo bem, gente? Vocês estão acompanhando a linha de raciocínio? Tá tranquilo? Maravilha. Então, os pedidos vão chegando, a gente vai abastecendo. Chega um momento, periodicamente, que alguém tem que fazer uma revisão desses níveis de estoques. Ou seja, eu preciso repor esses estoques. E aí, na hora de repor, eu pego as previsões, pego as ordens, pego tudo,
calculo a demanda líquida e aí eu falo assim, bom, beleza, peguei a demanda líquida. Eu vou ter que comparar isso com a minha capacidade, né? Então, nesse momento, eu comparo com a minha capacidade, que é limitada, para poder responder se eu vou ter que dizer para os vendedores reduzirem a expectativa ou não venderem, ou, pelo amor de Deus, vende mais, meu irmão, que a fábrica está ociosa. Ou vai ficar ociosa, na verdade. Ok? E aí você faz o processo de reabastecimento desses estoques. Na programação, aí as coisas já mudam de figura, porque como o foco dela, o horizonte é mais de curto prazo, as relações entre pedidos e ordens de produção, elas são mais claras. No planejamento, não necessariamente você tem ordem de produção, você tem uma necessidade líquida de compra ou de produção. No planejamento, a gente não necessariamente precisa tratar de ordens, são necessidades. Na programação, o buraco é diferente. Na programação, você já tem que ter as ordens. E aí você já tendo as ordens, a grande questão é, quando é que eu posso entregar? E aí você precisa do sequenciamento com capacidade finita para poder responder a essas questões. Ok? Muito bem. No planejamento, a gente tenta carregar o período que a gente estabeleceu com o volume de demanda que a gente tem. Ok? Então veja, a representação desse gráfico ilustra exatamente isso. Eu tenho um período onde eu vou carregar com serviços ou produções, ok? E eu tenho que respeitar a minha capacidade finita para esse item. Cheguei no ponto de utilização de 100% da capacidade, passo para o próximo período e continuo fazendo o meu planejamento. É importante aqui a sequência com que essas ordens vão ser feitas dentro desse período? No planejamento, não. Porque no planejamento, em tese, você está fazendo isso para uma coisa que vai acontecer daqui a 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Não é para amanhã. Para amanhã é programação. Para amanhã você tem que pegar esse plano e falar bem assim, olha, eu tenho as mesmas ordens de produção, não sei se vocês conseguem ver com nitidez, mas aqui eu tenho a mesma representação dos produtos que precisam ser feitos e nas quantidades que precisam ser feitas. A única coisa que eu coloquei é que um depois do outro tem essa relação de setup, que são esses pedacinhos pretos que vocês estão vendo aí. Só que na programação a sequência é muito importante. Por quê? Porque se eu produzir desse jeito, tudo bem, eu estou utilizando 100% da minha capacidade, mas não é a melhor maneira de produzir. A melhor maneira de produzir, eventualmente, é seguindo uma sequência preferida de cores. Nesse caso, por exemplo, verde, azul e vermelho, eu comecei com verde, então eu boto aqui, ajeito ali, e no resultado eu posso ter até o quê? Um certo ganho de capacidade. E o que você faz com esse ganho de capacidade? Absorve os problemas do dia anterior, né? Se começar a sobrar muita capacidade, você começar a perceber que está sobrando muito, tem um problema mais grave aí. Pode ser que seus dados utilizados para fazer o planejamento e a programação estão furados, precisa de uma revisão muito rápida, ou você, PCP, precisa chegar lá no departamento comercial e falar assim, vamos trabalhar, gente, vamos vender. Quantos de vocês já fizeram isso? Levanta a mão, por favor. Ótimo, uma. Nós temos quantas pessoas aqui dentro? Precisa responder. Não é típico do PCP fazer isso. O PCP não tem visibilidade. Como é que ele vai chegar para a área comercial e falar assim, a semana 3 eu estou sem produção, a produção vai cair, por quê? Não tem demanda. Conhece um PCP que faça isso?
No fundo, a grande diferença entre planejamento e programação, ela está, né, no nível de detalhes e no horizonte que você tem que tratar isso. No nível do planejamento, a gente normalmente trabalha por produto final baseado nas necessidades líquidas de produção. Ok? Você vai fazer um balanceamento da sua capacidade e da sua demanda. Isso é interessante e o planejamento de produção está se tornando cada vez mais requerido ser pensado, porque as empresas descobriram um negócio chamado S&OP. Já ouviram falar? Já ouviram falar? S&OP? O que significa? Planejamento de vendas e operações. Sabe o que é legal nesse processo? Que eu achei muito bacana, quando eu comecei a ouvir falar sobre S&OP, é que finalmente as direções das empresas chegaram à conclusão de que elas precisam ter algum controle sobre a empresa, né? Ela tem que tomar rédea. E o processo S&OP é um processo que dá essa chance, essa oportunidade para os dirigentes da empresa, de avaliar realmente quais são os números previstos de venda, de demanda, e pedir que o pessoal da área de PCP responda se tem ou não tem capacidade para atender. Exatamente. Bom, já que a área comercial não está aqui, eles previram 50, venderam 100. Resultado? Champanhe no final do mês. Eles previram 50. Venderam 100, vocês têm que responder por falta de estoque. Como é que responde? O S&OP, ele ajuda a mostrar isso para as pessoas. Não é que o S&OP vai fazer com que as empresas acertem as suas previsões. Isso é ilusório, gente. É utopia. Esquece. Nós não temos que acertar as previsões. Volta em mercado. Quer acertar? Chama volta em mercado. Ligue já, lembra? Eu estou ficando velho. Ligue já. La garantia soy yo. Manja. O problema não é acertar a previsão. A questão fundamental é diminuir o erro. A questão fundamental é que, se disse que era 50, não pode vender 100. Pode vender 60, 70. Tudo bem, se vender 100, tem que ter uma justificativa. Registra essa justificativa para que na próxima vez que você for projetar a sua previsão, você considere isso, leve isso em consideração, para que se o momento que você está vivendo for viver lá na frente, pode ser aplicado àquela experiência que você viveu. Isso é planejamento. A lacuna no processo S&OP é exatamente o plano mestre de produção. É responder se aquilo que a área de vendas está querendo, ou a área comercial está pretendendo vender, se você tem capacidade ou não. E nesse ponto, a resposta é no nível de famílias de produtos ou de produtos acabados. Esquece se tem componentes, se tem fabricação intermediária. É isso que importa nesse momento, é produto acabado. Ok? Muito bem. Vou começar a falar sobre a ferramenta que eu vou apresentar para vocês. Aqui tem um monte de blá, 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 blá. Como é que está meu tempo? Então eu tenho mais... Total? Dá para falar mais um monte de bobagem, hein? Bom, a ferramenta de planejamento que nós disponibilizamos ao mercado a partir desse ano é uma ferramenta diferente da ferramenta de programação, porque ela está focada em produto acabado. Ela está focada em te ajudar a decidir se você vai produzir internamente ou vai precisar de subcontratação num horizonte de tempo maior. Ok? Então, nós temos na ferramenta, eu vou passar bem rápido, porque eu vou entrar na ferramenta para brincar com ela. Okay?
Então assim, ó, tudo começa pelos saldos de estoques, pedidos de venda, previsão de vendas futura, combinação de demanda não agregada por produto. É familiar isso para você, Flávio? É, né? Aí você pega isso, considera os seus recursos de planejamento com suas próprias características. Alguns você sabe que são finitos, outros são infinitos porque você não controla. E aí você chega a que conclusão? Que você... Nenhuma. Não, tá de sacanagem. Não, você chega à conclusão que você pode atender ou não pode atender. Mas tem algumas características que são importantes, que você tem que considerar. Bom, a ferramenta em ambientes make to stock, ela é bem interessante de ser utilizada porque a gente pode definir algumas políticas dentro da ferramenta que ajudam a reposição de materiais, independente se você tem demanda ou não, para manter suas políticas de estoques de segurança. Ok? A ferramenta é super visual e o que é interessante nessa ferramenta é que ela foi feita para proporcionar um planejamento ou uma necessidade líquida de produção com capacidade infinita. No entanto, nós descobrimos que capacidade infinita é muito importante. Por quê? Porque é a sua chance de avaliar se em julho do ano que vem, se a demanda que está sendo colocada, você precisa ou não de mais recurso. Então, dentro da ferramenta, nós temos várias formas de utilizar, de fazer o cálculo do plano mestre de produção, ou da necessidade líquida de produção. A gente pode considerar que a capacidade é infinita, a gente pode restringir a capacidade, e aí o volume de produção de acordo com a capacidade, a resposta vai ser, não vou talvez eventualmente atender a toda a demanda, ok? Mas ele vai te dizer quanto de demanda você vai poder atender. Em algumas empresas existem recursos que são alternativos, certo? Esse produto aqui, ele pode ser feito nesta máquina, ou nesse recurso, ou nessa unidade industrial, na planta de Curitiba. Mas ele também pode ser feito na planta lá de Timbó, só para usar a cidade que eu conheço em Santa Catarina, né? Vamos homenagear o Klaus, lá em Blumenau. Vou fazer isso lá em Blumenau. No momento do planejamento, se o produto é exatamente o mesmo, se eu não tenho capacidade na planta de Curitiba, eu não posso fazê-lo na planta de Blumenau? Claro, muda a sua logística, o seu custo de transporte, mas se você tem uma demanda, por que não considerar a sua capacidade disponível em outro ponto? Essa ferramenta ajuda a você tomar esse tipo de decisão. Mover e restringir e mover, eu vou entrar dentro da ferramenta e vou mostrar isso para vocês. Mas basicamente, a grande diferença é, considera no meu recurso prioritário a restrição de capacidade, mas no outro não se importa muito. Não cabe aqui, leva para lá, mas não se preocupe com o recurso de lá. O mover e restringir é diferente, né? Não cabe aqui, eu movo, mas chegando lá, no outro recurso, eu vou restringir a capacidade e dizer, dá para fazer ou não dá para fazer. Ok? Mais ou menos isso. Eu vou mostrar dentro da ferramenta, vai ficar mais fácil. O que é interessante é que a primeira vez que eu vi essa ferramenta, há 2 anos atrás, eu falei para o pessoal, falei para o pessoal lá da Inglaterra, meus colegas, eu falei assim, rapaz, mas isso é um Excel bem potente, né? É um Excel turbinado, com todas as suas máquinas, aquele negócio todo lá que você inventa. Tem um monte de coisa aqui, mais algumas coisas, que é muito interessante. Bom, primeiro é a demonstração visual, gráfica da ferramenta. A possibilidade que você tem de ver como vai ser o comportamento dos seus níveis de estoques para aquilo da sua demanda, de acordo com o que você está fazendo. Então, como é que vai fazer isso, né? Mover a barra de cima para baixo, você pode interagir na barra ali de ferramentas e ver o resultado. Visualmente você tem uma série de alertas que indicam coisas para vocês. Né? Para quem está planejando, isso é muito interessante.
Está tudo em amarelo, está tudo bem, mas quando chega vermelho é grave. Vamos ver isso na ferramenta em poucos minutos. Aqui são dois gráficos que eu vou apresentar para vocês dentro da ferramenta, mas são gráficos que o primeiro lá é um exemplo dessa situação onde a primeira fábrica, que está o primeiro recurso lá em cima é uma planta, supondo que seja Curitiba. Curitiba é capacidade finita, mas a planta de Blumenau, eu posso tratá-la como capacidade infinita. Então você vê que no primeiro gráfico, que em nenhum momento eu cruzo a linha azul lá de cima, mas no gráfico de baixo eu estou estourando a linha amarela, que é a representação do limite de capacidade daquele recurso. Ok? Nós vamos ver isso dentro da ferramenta agora. Tudo bem? Eu vou sentar, mas só para facilitar a minha vida. Ai, ai. Perguntas até aqui? Hã? Não? Faz aí meia dúzia de perguntas para eu poder avançar no tempo das perguntas, vai, gente? Tá bom. Essa é a ferramenta de planejamento que a gente está trazendo para o mercado. O exemplo que eu estou utilizando é um exemplo make to stock, mas na verdade ela pode ser make to order também, não faz muita diferença, né? Tudo depende da forma como você vai trabalhar. É mais fácil de ilustrar as potencialidades, as funcionalidades da ferramenta nesse ambiente, mas não significa que não podemos atender a outros ambientes. No planejamento, o que o Flávio faz? O Flávio, ele fala bem assim: Flávio, o que você produz? Bombas de concreto. Rapaz, não faço a menor ideia do que seja isso, mas vamos em frente. Os caminhões de betoneira. Legal. Olha só, quais são os recursos de planejamento do Flávio? O Flávio tem aqui uma tabela onde ele vai dizer quais são os recursos de planejamento dele. Ok? Em alguns casos, nesse exemplo específico, meu objetivo é determinar se eu tenho capacidade em que planta para fazer a distribuição de produção da minha demanda total entre as fábricas que eu tenho disponíveis. Então, eu tenho uma primeira linha aqui, que é uma planta em uma cidade, que ela é restritiva. Eu vou considerá-la com capacidade infinita. A outra, não. As outras, não. A preparação, porque aí é um multinível, né? Eu estou considerando um nível de restrição, mas isso depois a gente fala. Mas eu também tenho preparações que são capacidades infinitas. Esses recursos podem ser agrupados, né? Então aqui eu tenho as plantas da região sul, elas estão agrupadas dentro do grupo. Eu tenho duas plantas dentro desse grupo. O que é interessante aqui é que a gente pode dizer que o grupo é restritivo, mas um dos recursos não é. Qual é o resultado que a ferramenta vai dizer? Ela vai considerar a restrição do grupo e não vai estourar o limite máximo de horas, mas do grupo. Pode ser que estoure numa fábrica. Ok? Eu tenho meu cadastro de itens, onde no meu cadastro de itens eu tenho, para fazer esse SKU, né, eu tenho algumas características, eu posso fazer em qualquer recurso do grupo tal, muito parecido com o Preacto APS, de sequenciamento. Eu posso dizer que cada fábrica opera com uma velocidade ou de produção diferente, ok? Então, nessa fábrica eu consumo 1 hora do recurso para fabricar uma quantidade, mas nessa outra unidade eu faço na metade do tempo. Ok? Não, esquece, bicho. Já viu o próximo. Ele está me mostrando a plaquinha ali, mas o outro lá me falou que eu tinha mais tempo, então eu vou mais tempo. Valeu. Alguns parâmetros de planejamento. Olha que legal. Dias mínimos de cobertura.
A maioria dos sistemas disponíveis no mercado trabalham com estoque de segurança, onde você bota um valor fixo. O problema é que a demanda varia, né? Então, seu estoque de segurança requerido hoje pode ser diferente do estoque de segurança no verão. Não imagina a fabricação de sorvete. Olha, que beleza. Chocolate. Os níveis de segurança são completamente diferentes, ok? Quantidade mínima de produção, quantidade múltipla da ordem, são informações que podem ser consideradas também, mas tem uma informação aqui que eu acho que é interessante, sobretudo se tem alguém aqui que trabalha com produtos ou materiais que têm validade, prazo de validade, que é um dos grandes complicadores na hora de se fazer o planejamento. Eu calculo a minha necessidade líquida de produção, mas vou produzir, mas se ele não for consumido dentro de 6 dias, eu tenho que produzir de novo. Porque ele estraga. Ok? Bom, vamos lá. Então, isso aqui são alguns parâmetros básicos de utilização da ferramenta. E aí eu vou partir para o dia a dia. Então, eu montei a minha base, a minha estrutura de informações, produto acabado. Eventualmente, eu tenho produtos intermediários também para serem considerados, mas não é o foco principal. O foco principal é produto acabado. Aí eu vou para o dia a dia. O dia a dia, eu tenho que fazer uma carga dos estoques atuais de produtos acabados, eu tenho que fazer uma carga da minha previsão de vendas, ok? Aqui é interessante, porque essa tem uma discussão muito bacana, que a previsão de vendas, se eu trago a previsão de vendas para dentro do pré-acto com valor mensal, fica difícil de eu dividir isso para períodos que sejam diários. A não ser que tenha uma regra para ser feita isso, essa divisão. Então, o ideal é trazer essa informação já dividida. Então, qual é a sua demanda mensal dividida pelos dias de acordo com os dias do mês? É onde você começa a utilizar uma inteligência que é vital para o negócio, que é a síndrome do final do mês, né? Onde 80% da produção tem que ser entregue na última semana, e aí o pau quebra e não dá para produzir tudo na última semana. Você tem que produzir isso ao longo do mês. Então as coisas são um pouco diferentes. Então quando você importa essa previsão semanal, você consegue fazer com que a ferramenta permita trabalhe um pouco melhor. Tem uma coisa das vendas, e aí em algum momento alguém vai ter que decidir no processo se as vendas que vão ser carregadas dentro do sistema vão diminuir a previsão ou vão somar na previsão. Neste exemplo que eu estou trazendo para vocês, a minha demanda não agregada, ela é um somatório. Eu pego a previsão mais as ordens, os pedidos. Okay? Então eu estou somando as duas necessidades. Mas tem algumas empresas que precisam diminuir os pedidos de dentro da previsão. Muito bem. Posso fazer minhas cargas de trabalho aqui? Eu já tenho isso tudo carregado. Como eu estou com o tempo apertado, não é isso, Eduardo? Eu vou entrar no meu cenário de programação, de planejamento, desculpa. No cenário de planejamento, gente, a primeira coisa que a gente costuma definir é o horizonte. Como é que eu quero trabalhar os meus períodos de tempo? Veja, aqui eu tenho a oportunidade de dizer para o sistema que eu quero considerar cada período de tempo como sendo dia, mas somente durante 20 dias. A partir daí, eu vou trabalhar com o conceito de semanas. E eu vou dizer que eu quero ter um horizonte de 4 semanas, além desses 20 dias, sendo que o primeiro dia da semana é segunda-feira. A partir daí, eu vou ter mais 4 meses. Quando eu faço isso e peço para a ferramenta gerar um plano, o que ela faz? Ela vai lá na minha tabela de produtos, todos os produtos que estão marcados como item de planejamento, e traz para cá. Cada linha representa um período. Só que os períodos foram definidos de maneiras diferentes. Veja, eu tenho
20 linhas diárias. A partir daí eu tenho 4 linhas que representam as 4 semanas. E a partir daí eu tenho os 4 meses. Se eu importo os dados de previsão, desagrega a ferramenta soma dentro do mês, mas ela não faz a divisão se você não mandar ela fazer a divisão. Ok? Tem que fazer. E essa lógica muda de empresa para empresa, então não é uma funcionalidade padrão a divisão, a soma é. Tudo bem? Então eu defini um horizonte dessa forma. Para efeitos de exercício aqui, eu vou voltar ao meu original para que os gráficos fiquem bem bonitinhos e fique bem fácil de entender como que a ferramenta funciona. Então, eu alterei o horizonte de planejamento e vou criar um novo plano. Quando eu fiz essa criação de um novo plano, ele criou para cada SKU, para cada item, 20 linhas, ou 20 registros, ok? Então, todos os produtos aqui. Bom, eu vou iniciar a minha tarefa de planejamento. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pedir para a ferramenta calcular os níveis de estoques para cada dia dentro do meu horizonte. Então, o que eu estou fazendo aqui? Neste momento, eu estou carregando o meu estoque inicial, a minha demanda e calculando qual é o estoque no final de cada dia de cada período. Ok? Então, olha, no primeiro dia eu começo com 80, tenho uma demanda de 44, eu vou terminar o dia com 36. Certo? Eu tenho 6 dias de validade, está dentro do prazo. Meu estoque mínimo nesse dia é 76. E o estoque alvo máximo desejado é 143. Como é que a ferramenta faz isso? Essa conta. Lembra que a gente botou lá na tabela aqui em dias de cobertura? Ele olha nos próximos 2 dias, soma a demanda dos próximos 2 dias e bota aqui. Então eu tenho que ter hoje o equivalente a 2 dias de cobertura dos 2 próximos dias de venda. Então, esses dias de estoques mínimos, eles vão variando de acordo com sua previsão de vendas. Isso já é um diferencial significativo na hora de planejar, porque você não está trabalhando com estoque mínimo fixo. Ele varia de acordo com o dia. Ok? Isso é uma tremenda de uma coisa. O que é interessante é que a gente tem um sistema de alertas que mudam as cores, né? Então está previamente configurado dizendo o seguinte: vermelho tem problema, viu? E está claro que tem problema, porque a gente já sabe aqui que no primeiro dia do meu plano eu tenho 80, vou consumir 44, meu estoque final vai ser 36, mas eu deveria ter 76. Eu deveria terminar o dia com 76 no mínimo para aguentar a venda dos próximos 2 dias. Então, o sistema de cores muda. Eu vou deixar ele ligado, porque agora eu vou começar a fazer realmente o cálculo do MPS. Primeiro, eu vou mostrar para vocês com capacidade infinita, ou seja, não estou levando em consideração as restrições de fábrica. Então, o resultado é esse. Já mudou de cores. Cada cor tem uma representação. Mudou de cor e aí ele está dizendo aqui na minha coluna MPS qual é a quantidade que eu deveria fabricar de cada um desses itens. Eu vou ver agora como é que está o meu uso dos meus recursos. Se a capacidade é infinita, ele não respeitou os limites. Os limites estão estabelecidos por essa linha, que é a quantidade de horas, capacidade que eu tenho de produção por dia. Ok? Cada barrinha dessa corresponde a um SKU, o número dentro da barrinha corresponde à quantidade que ele tem que fabricar. Olha o que eu posso fazer. Se estourou a capacidade aqui, eu posso pegar essa capacidade e trazer para cá. Quero ver você fazer isso no Excel. Vou dar uma olhada nesse produto aqui, lá na curva dele, de estoques. Está chegando muito no limite superior aqui. Eu vou dar uma diminuidinha aqui na produção. É esse resumo mesmo. Desculpa, eu vou usar uma palavra
Mas me desculpe, vai dar merda lá na frente. Mas é lá na frente. Eu estou diminuindo os meus volumes de estoques aqui, mas já estou sendo alertado que vai faltar. Então, em algum momento, eu aqui na frente, vou ter que vir aqui e evitar que isso aconteça. Mas é lá na frente. Ok? Bem, pessoal, fizemos isso baseado em capacidade infinita. Vamos ver agora como a ferramenta se comporta quando eu digo para ela que ela tem que restringir a capacidade. Quando eu faço isso, mesmo que os recursos ou os produtos tenham recursos alternativos, ele não olha para o recurso alternativo. Ele pega o recurso principal e vai calcular as necessidades de produção para os recursos principais. O resultado disso é assim. Ó. Lembre-se, o primeiro recurso é restritivo. O segundo não é capacidade infinita. A planta de Curitiba é restritiva, a planta de Blumenau não. Então, a planta de Blumenau, eu estou permitindo que ele estoure essas suas capacidades. Porque, eventualmente, eu posso... Lá é mais fácil de contratar terceiristas, né? Ok? Bom, vou gerar um outro cenário. As minhas curvas agora para aquele produto, ela já mudou completamente. Ok? Bom, agora eu vou dizer para o Preactor que ele pode, se não tiver capacidade no recurso principal, ele pode mover para o recurso alternativo. E vou gerar o plano novamente. Foi exatamente o que ele fez. Então eu tenho resultados diferentes. Eu vou fazer uma brincadeira, não vou salvar esse plano. Vou lá na minha tabela de recursos e planejamento, lá naquele meu segundo recurso, e vou dizer que ele é restritivo também. Ok? E vou voltar para o meu plano mestre. Como eu não salvei, eu vou fazer de novo. Fiz de novo. Vou calcular os estoques, calcular o MPS, restringindo e movendo, que foi a estratégia que eu escolhi. Quando eu faço isso e peço para ver os níveis de utilização dos gráficos, olha a resposta que eu tenho. Faz isso no Excel, faz, negão, faz, que eu quero ver, faz. É uma ferramenta que toma decisão? É uma ferramenta que faz os cálculos sozinhos? É uma ferramenta que te dá a resposta ótima? Não para todas essas perguntas. A resposta que essa ferramenta te dá é uma resposta de cenários alternativos de produção para que você, elemento principal, tome a decisão. Isso é ferramenta. Lembrem-se, processo, tecnologia, pessoas. O que eu estou apresentando para vocês é uma dessas coisas. Para isso funcionar, a gente tem que revisar o seu processo. A gente tem que preparar as pessoas para fazer isso. Mas a ferramenta está aqui, está na mão. Geiso, quisera eu ter essa ferramenta alguns anos atrás para levar para o Nutrimental, ao invés de fazer em grande medida isso com a programação da produção, com sequenciamento. É uma tragédia, né? Parte desses cálculos são feitos hoje pelo seu ERP. E você leva para dentro do Preactor com sequenciamento para fazer análise de capacidade. Mas já são ordens de produção. Aqui não tem ordem de produção. Pode ser que essas quantidades que estão ali dentro virem ordem de produção. Ok? Só para encerrar o circuito, a ferramenta permite fazer tudo automaticamente. Eu fiz passo a passo para vocês verem como é que calcula.
Quando eu tenho níveis de materiais associados aos produtos, a ferramenta ela me dá como resposta o cálculo de requerimento líquido de materiais, cálculo de requerimento de materiais para atender a cada necessidade de produção. É um pseudo-MRP. Mas que nesse nível de planejamento é importante, porque se você sabe que você não pode comprar, precisa de uma determinada quantidade de material, mas precisa importar e vai levar 6 meses, você já sabe aí que a sua restrição não é de capacidade, é de quantidade, então você já ajusta o seu plano de acordo com essa característica. Tudo bem? Pessoal, eu acho que vocês já devem ter percebido que é uma ferramenta que permite facilmente a gente ver esses benefícios, ou não. Se não ficou claro para vocês a possibilidade de alcançar esses benefícios, é porque eu apresentação é muito ruim. Eduardo, eles têm direito a quantas perguntas? Vocês estão muito caladinhos. Faz aí uma meia dúzia de perguntas difíceis só para justificar a minha vinda. Eu não sou de Curitiba não, eu vim lá de Vitória. Daí que eu achei a cidade fria demais. Esse planejamento é feito pelas... Quem faz a previsão? Quem faz a previsão de venda? Não. Não, esse é input. A gente pega o input. Lembra, dentro do processo S&OP, nós estamos fazendo o PI. Nós estamos fazendo o P. Ou seja, eu estou pegando a informação da demanda, alguém já calculou. Ok? Para responder a essa pergunta, tem ferramentas específicas para isso, para fazer isso, que não é da Preacto. Ok? A Acera, que está aqui, eles têm solução para isso. Ok? Próxima. Gostei. Vocês ouviram a pergunta dela? Todo mundo? Não. A pergunta dela foi o seguinte: quem faz a previsão de vendas? Outro. Não é o Preacto. É input. Preacto, eu estou recebendo a previsão de vendas. Não. Nosso colega Flávio perguntou se o Preacto tem alguma incompatibilidade com algum ERP. Não. Como o Preactor nasceu, tanto a ferramenta de programação quanto a de planejamento, eles nasceram para complementar outros sistemas, o sistema foi construído para ter integração com outros sistemas. Então a gente disponibiliza uma série de tecnologias para fazer isso. Então, por exemplo, na Nutrimental a gente faz arquivo texto, troca de arquivo texto. Acho que na Britanite também é assim, não? Tem situações em que a gente faz isso por transação via banco de dados. Um banco lê o outro, conversa, extrai. Tem outras integrações que usa XML. Rapaz, tem muita tecnologia diferente. A grande questão é pegar os caras de informática e convencê-los de que eles precisam trabalhar para beneficiar vocês. Tem alguém de informática aqui? Ai meu Deus, que bobagem que eu falei. Pois não. Diga lá, Marcelo. O microfone está chegando aí para você. Ó. Ok, beleza. Existem várias. A que eu mais gosto, troca de arquivo texto. Porque aí você gasta mais tempo usando a ferramenta e menos tempo cuidando da integração. Gera o arquivo texto, carrega e vê se funciona. Lá na frente, quando o modelo já estiver estável, você cria a sofisticação que você quiser na integração. Ok? Mais uma? Pois não. Não. Nós vamos reduzir o coffee break, pode ficar tranquilo. Quando você falou de uma realidade ali que a maioria das vendas estão concentradas no fim do mês,
Como é que é? A gente você falou de uma realidade das empresas onde a maioria das vezes são concentradas no fim do mês. Você acaba ficando o mês inteiro produzindo, muitas vezes Para atender essa pressão no final do mês. Nessa ferramenta a gente tem como linkar alguma restrição de expedição, de ocupação do estoque de expedição? Isso é engraçado, isso é uma excelente pergunta, porque na verdade, essa ferramenta, quem restringe a capacidade somos nós. Então assim, se o problema não está na fabricação, na restrição de fabricação, e sim na capacidade de estocagem, a variável que eu vou considerar, ao invés de ser duração, vai ser, tudo bem, pode ser duração, mas de estoque, de espaço. Então, ao invés de dizer que eu tenho 200 horas disponíveis, eu vou ter 200 metros disponíveis. Você consegue dizer isso para uma família, ou para um paiol, ou para um grupo? Sim, sim, porque os seus produtos, você define qual é o grupo de planejamento, qual é o recurso de planejamento. Então, o recurso de planejamento pode ser os depósitos. Tem produto que pode ir para um depósito ou para outro depósito. Você tem mix também, sem depósito. Sim, só que usam tempos que podem usar metragens diferentes. Então, exatamente. O parâmetro não vai ser a duração, vai ser a cubagem. Entendeu? Então, assim, o que restringe a minha capacidade produtiva? Se você disser que é sua capacidade de armazenagem, não adianta olhar para dentro da fábrica. Ou a soma das duas coisas. Mas, se for uma só, a mais grave, modela ela de acordo com o planejamento. Aí a gente chega à seguinte conclusão: realmente, na hora de definir esses parâmetros, é melhor fazer dentro do pré-acto, porque aonde é que está dentro do ERP que o depósito tanto tem metragem, tanto o depósito tal tem outra metragem. É a luz que dá na hora de fazer a integração. Tem coisas que eu posso carregar, tem outras que eu não tenho como carregar. Ok? Mais uma? Pois não, Ronaldo. Ok, nós utilizamos hoje o ERP, porém, nós ainda estamos com o ERP em fase de implantação, ok? Uhum. E a nossa engenharia também ainda está sendo, né, configurada, ou seja, nós temos os nossos produtos lá que ainda não temos todos os parâmetros de engenharia, né, e a configuração necessária. Mas você tem pelo menos os parâmetros de produto acabado? Isso nós temos. Aí é que está a questão. Esta ferramenta, o foco dela é produto acabado. Uhum. Então, a pergunta é a seguinte: você colocou ali, digamos que nós temos lá os itens, né, que compõem o produto acabado. Você colocou lá, eu quero enxergar 20 dias. Né? Eu tenho meus pedidos, né? Hoje nós trabalhamos com demanda sobre pedidos. Né? Como que vai funcionar? Digamos que eu tenha que colocar os pedidos, imputar eles manualmente nessa ferramenta, certo? Eu vou, digamos que, lançar manualmente todos os meus itens nessa ferramenta. Tá? Não vou utilizar, por enquanto, o ERP, porque isso ele faz automático depois, correto? Os estoques eu consigo colocar automaticamente, puxar da ferramenta do ERP, correto? Os itens eu vou fazer a parametrização deles manualmente também ali. Por exemplo, o que você comentou, digamos que eu estou enxergando lá 20 dias ou 30 dias, eu quero enxergar esse mês. Tá? Em que momento eu vou utilizar, tá, determinado item, né, na produção? Esse item eu tenho que ter nessa semana tanto, na semana que vem tanto, na semana que vem tanto. E isso a ferramenta vai me dizer? É exatamente a resposta que ela dá. Eu esqueci de comentar que a ferramenta ela faz o cálculo de maneira diferente quando o produto é fabricação contra pedido e contra ordem. Quando a fabricação é contra estoque, ele calcula a produzir de hoje até a data requerida. Sim. Ok? Quando a conta é para atender a pedido, ele faz a conta ao contrário.
Então ele pega a data do pedido e vem falando assim, dá para eu produzir no dia anterior? Não dá? Então antecipa. Não dá? Então antecipa. Até o limite que está aqui hoje. Pode ser que ele chegue à resposta e fale assim, tem que produzir hoje. Mesmo dizendo que tem capacidade finita, pode ter tanta coisa para produzir hoje, que aí ele vai estourar a capacidade, mas você já sabe que a resposta é essa. Então, vai precisar da sua intervenção para você dizer. O software sempre vai calcular a necessidade líquida de produção. Depois é que isso vai se transformar em ordem de produção. Entendi. Essa decisão é sua. A pergunta foi porque hoje, devido a nós não termos esse processo totalmente definido, né? Hoje nós trabalhamos com o chamado ponto de encomenda, com 80% dos itens, né? E você sabe que ponto de encomenda ele é problemático porque ele não tem a visão de sazonalidade, né? Utilização e várias outras situações. Essa é uma ferramenta que pode ajudar muito nesse tipo de avaliação. Sim. Porque se você não considera os materiais como restrição, só de produto acabado, ele vai te dar a resposta qual é a quantidade de compras que você tem que ter. E a ferramenta, considerando os lead times de compra, ela pode sugerir coisas para comprar. Então, tudo que estava naquela lista, naquele quadro que está ali, é item de planejamento. Os itens que não estão ali são itens de MRP, ou seja, ele calcula a necessidade, mas ele não olha se tem no estoque ou não. Então, tem itens que são graves, então você considera materiais que são graves, você considera ele como matéria-prima, como item de planejamento. Então ele vai fazer a explosão do produto, vai fazer o cálculo do produto final e no cálculo calcular materiais, ele considera também o material e vai fazer a sua sugestão de compra. Pode ser que não dê certo, né? Não dê certo no sentido, o lead time são 90 dias, você devia estar chegando semana que vem. Não tem mágica. Ok? Ok, pessoal? Muito obrigado. Estarei à disposição de vocês. O que a gente faz agora? Coffee break? Muito obrigado, senhores. Estarei à disposição para mais perguntas.